E olha só, turma, conforme prometido, conforme previamente anunciado, vamos iniciar essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Iguatu. E o critério foi sorteio. Como todos sabem, o primeiro candidato, que já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Mais FM Educativa, é o empresário Sá Vilarouca, pelo PSB. Portanto, podemos colocar inclusive a câmera na geral, já mostrando aqui a disposição do candidato. Já se faz presente aqui nos nossos estúdios. E explicando um pouco a dinâmica desta entrevista, parece muito igual, por sinal, com o que produzimos com os candidatos a vice-prefeito aqui da nossa cidade. São perguntas sorteadas, nos mais variados temas, um total de 22 perguntas, parte do candidato dedicar aí o seu tempo a cada questionamento, fica a critério do mesmo, mas o tempo total fica aqui no canto da tela, um total de 30 minutos, em ordem decressiva, portanto. Valendo essa entrevista, candidato, o primeiro questionamento que vamos produzir para todos que aqui se fazem presentes, vamos fazer presente na verdade, o primeiro questionamento é igual para todos. Queremos saber por que o senhor aceitou ser candidato a prefeito da cidade de Iguatu. Nosso boa tarde. Boa tarde, Tiedo. Boa tarde aos ouvintes da Mais FM. É um prazer estar aqui mais uma vez. Há um bom tempo que a gente não vinha aqui, mas o fato é que, depois de ver por 30 anos, dois grupos políticos praticamente dominarem a cena política de Iguatu, e ao ver também que esses dois grupos não conseguiram melhorar a vida das pessoas, não conseguiram fazer uma política que atendesse principalmente aqueles que mais precisam. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de saúde de qualidade, eu estou falando de educação que de fato funcione e faça as crianças aprenderem. Mas não só disso, eu estou falando de infraestrutura também, eu estou falando de crescimento econômico, estou falando de esporte, cultura, lazer, meio ambiente, ação social e assim por diante. O fato é que depois de 30 anos esses candidatos não deram nenhuma das respostas que o povo precisa. O lixão continua lá onde está, soberano, imenso, cada vez maior. A cidade não tem saneamento, a cidade não consegue se verticalizar nem crescer, não consegue atrair grandes empresas para gerar oportunidade para os jovens da nossa Iguatu. Então, depois de ver tudo isso e ver também que esses mesmos dois grupos têm candidato agora, uma trazendo o filho, que eu chamo de fulano filho, e o outro grupo trazendo o neto, que eu chamo de cicrano neto. Porque, na verdade, o único motivo de eles que moram em Fortaleza, que viveram em Fortaleza, que não conhecem Iguatu, o único motivo deles estarem candidatos aqui hoje é porque são filhos de ex-prefeitos de Iguatu. Então, depois de ver tudo isso e ver que esses dois grupos têm candidato para mandar mais 30 anos em Iguatu, bater no lombo dos nossos filhos e netos, é que eu decidi que precisava haver alguém que pudesse ser alternativa a esses dois. Iguatu se acostumou a votar, Tiedo, escolhendo entre o ruim e o menos ruim. Já há 2, 3 eleições tem sido assim. Agora eu digo com todas as letras, Iguatu tem alternativa. Tem alternativa porque eu sei administrar, não preciso provar para ninguém que sei administrar. E, graças ao bom Deus, não preciso de política, não preciso de prefeitura, não preciso roubar o dinheiro do povo. O dinheiro do povo, para mim, é sagrado. Então, diante de tudo isso, eu resolvi colocar o meu nome à disposição do povo de Iguatu para que em 4 anos a gente consiga fazer uma revolução na nossa Iguatu, para que em 4 anos a gente mostre o que é administrar para os mais pobres, administrar para a periferia, administrar para a zona rural, ter estradas decentes para que no inverno eles possam trafegar, acabar com quase 80 pontos de interrupção do tráfego
tráfego que deixa essas comunidades muitas vezes ilhadas por longos períodos. Administrar para que essa cidade cresça e gere oportunidade e esperança para os mais jovens. E administrar para que a gente tenha não só apenas saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento, mas também cultura, esporte, lazer, respeito ao meio ambiente e tenha uma ação social que funcione também para aqueles que mais precisam. Então, esse é o sentido da minha candidatura. Uma candidatura que vai mostrar uma nova forma de fazer gestão e uma nova forma de fazer política. Política para o povo, política para os que mais precisam. É isso. Muito bem, estamos inaugurando esta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Iguatu, o candidato Sávio Vilarouca pelo PSB. Iniciando, já fez suas considerações iniciais, abordando aí principalmente dos porquês de ser candidato, mas vamos iniciar esses questionamentos através do sorteio. O próprio candidato retira aí uma pergunta e vamos ler aqui, posso até ler para o senhor. Vamos lá. Mostrando aqui na tela da rede social de quem nos assiste, o tema será lazer. Olha só, o que sua gestão, candidato, pretende fazer para criar mais espaços de lazer e convivência para os jovens e idosos aqui da nossa cidade? Fica à vontade. Vamos lá, Tieto. Iguatu é uma cidade que hoje oferece pouquíssimas oportunidades de lazer. Há 30 e poucos anos atrás, eu fui secretário de Desenvolvimento de Iguatu. Foi na época que nós conseguimos, com o apoio óbvio do prefeito e do governador Tasso Gereissati, conseguimos trazer a Dakota. Na época ela gerava 1.600 empregos aproximadamente. E também fizemos o projeto e iniciamos a obra daquele polo de lazer do Truçu. E aí o prefeito Edilmo concluiu a obra, mas entregou para algum eleitor dele, alguém absolutamente despreparado, e era uma obra interessantíssima, bem estruturada. A primeira coisa que nós fizemos foi a subestação de energia e a estação de tratamento para que aquilo pudesse funcionar sem agredir o meio ambiente. Um minuto. Tem que tomar água de vez em quando, senão a garganta fraqueja. Mas voltando. Então a gente sempre esteve preocupado com essa questão do lazer em Iguatu. Não sei se você lembra, talvez você era criança, mas a gente que criou a Copa Magrela de Vôlei, que envolvia um monte de escolas, tanto públicas quanto privadas de Iguatu. A gente trabalhou muito com essas escolinhas de futebol. Iguatu tem mais de 12 escolinhas, a maioria delas cuidada por abnegados que muitas vezes trabalham sem ganhar um centavo e sem cobrar nada das pessoas. Iguatu tem cerca de 120 times de várzea que a gente vai ter que apoiar, que incentivar. E não estranho quando eu misturo esporte, lazer e cultura, porque eu acho que está tudo interligado. Nós vamos fazer ali, em frente à Praça da Criança, Tieto, um centro que é cultural, mas ao mesmo tempo ele é um polo gastronômico e também dará apoio, terá uma parceria com a economia criativa, que são aqueles artesãos que fazem estatuetas, que fazem joias, que fazem adereços, que fazem crochê, que fazem pinturas. E nós queremos que aquele local seja um centro vivo de convivência em que aconteçam desde música, desde teatro, desde dança, enfim, aquilo tem que ser um centro ativo, vivo, multicultural para funcionar a semana inteira. Mas ele não vai ser só aqueles 3 galpões ali da Refesa. Nós vamos integrar até a ponte metálica. Então, todo aquele trecho entre os galpões e a ponte metálica ali vai ser uma pista, inclusive, de atletismo.
e, ao mesmo tempo, para servir de lazer para as pessoas. E lá na ponte nós vamos fazer o maior ícone de Iguatu. Esse ícone será o Teatro de Iguatu, suspenso ali na ponte. E antes que alguém me pergunte se isso é viável, eu respondo, como engenheiro, eu respondo que sim, é viável. Esse projeto da filha da minha amiga Ieda Couras, que é a representante da APAI aqui em Iguatu. E é um projeto arquitetônico muito bem elaborado, completo, e certamente será um polo de lazer fantástico para Iguatu. Ao mesmo tempo, nós temos que investir no turismo de trilha, no turismo religioso. Nós precisamos urgentemente fazer aquele oratório, aquele monumento à nossa padroeira, e, dessa forma, incentivar também o turismo religioso. Não sei também se você recorda, provavelmente não, mas a gente criou o Carnaguatu, junto com meu amigo Franklin Bezerra, e esse evento chegou, inclusive, a figurar no calendário nacional, em que isso estava inserido como um dos pontos altos, uma das maiores festas de Iguatu. Mas isso também se perdeu no tempo. Então a gente vai ter que fazer muita coisa do ponto de vista da cultura, inclusive valorizando, isso para mim é absolutamente essencial, valorizando o artista da terra. Eu acho impensável você gastar 1,5 milhão para trazer um grande ícone nacional, que às vezes é apenas um ícone, nem é do ponto de vista da cultura, alguém que a gente possa chamar de muito importante, mas que chega aqui, leva o dinheiro, enquanto isso os nomes da terra não são valorizados, não são chamados a participar dos eventos, às vezes por um cachê até simbólico de R$5 mil, R$10 mil, infelizmente não tem havido. Na verdade, nós temos um projeto integrado de cultura e esporte e lazer. E esse projeto compreende um orçamento de R$20 milhões em 4 anos, que nos daria algo parecido com R$5 milhões ano. Esta obra dos galpões da Refesa e da ponte não entram nesse orçamento, porque aí é investimento, tá certo? Então eu estou falando de custeio anual para cultura, esporte e lazer. Então seria mais ou menos isso. Muito bem, candidato Sávio Larouca, sendo entrevistado nesta série com os candidatos a prefeito da cidade de Iguatu, mais uma vez oportunizando aqui o sorteio para o segundo questionamento. E o tema desta pergunta, senhoras e senhores, olha só, corrupção. Mostrando aqui na tela da rede social de quem nos assiste, sobre o tema corrupção, como pretende, candidato, assegurar a participação popular na fiscalização e controle das contas públicas? Muito bem. Eu não gosto desse tema como um tema, porque eu acho que é obrigação do gestor ele ter os mecanismos de controle, de auditoria, de fiscalização do poder público. Mas isso aí vai me dar a oportunidade de falar de um tema que eu acho muito importante, que é modernizar a administração. Normalmente, os prefeitos de Iguatu, provavelmente de propósito, não têm buscado essa coisa de modernizar, aparelhar a administração para que ela seja mais aberta, transparente, e porque isso de fato dificulta a fiscalização não apenas pelos órgãos do Ministério Público, etc., mas também porque o próprio povo tem uma dificuldade enorme de poder acompanhar esses gastos. O que eu imagino, eu chamo de prefeitura na palma da mão. É um aplicativo, um simples aplicativo que você vai colocar no celular de todo mundo. E esse aplicativo, imagine que você quer marcar uma consulta, fazer um exame, ele vai te possibilitar marcar pelo telefone. Imagina que você quer ver a nota do seu filho na escola,
E aí você vai entrar na parte da Secretaria de Educação e lá você vai acessar a sua escola, a escola do seu filho, e lá você vai encontrar o boletim do seu filho, como é que ele está se desempenhando na escola, o que está acontecendo com o desempenho do seu filho. Da mesma forma, é a questão dos gastos públicos, Secretaria de Finanças. Terminamos agosto há 15 dias, não é? Hoje é dia 15. Então, dia 16, 15 dias depois, já é tempo suficiente para que a administração coloque lá no aplicativo, na Secretaria de Finanças, quanto a Prefeitura arrecadou em agosto, quanto gastou, em que gastou, como gastou, porque isso aí se chama transparência e vai trazer para nós, trazer para perto do prefeito toda uma comunidade que vai também poder acompanhar e fiscalizar os atos do prefeito. Para mim é impensável que a gente não trabalhe em parceria com a população, principalmente com as entidades representativas como as associações de moradores, que por politicagem foram praticamente destroçadas, com os sindicatos, com as entidades, os clubes de serviço, com as igrejas, que fazem, muitas delas, um trabalho social muito interessante, com as associações que trabalham com pets, com animais, com as associações ligadas ao meio ambiente. Então, os problemas de Iguatu hoje se agigantaram de tal forma por conta desses 30 anos de maus governos, que não há alternativa que não seja nós nos abrirmos para encontrar parceiros em todas as áreas. A academia, as faculdades, por exemplo, serão parceiros absolutamente importantes. Imagine todas as faculdades em Iguatu. Imagine a quantidade de pessoas que não querem fazer estágio, que querem fazer estágio e não encontram, às vezes, aonde. E a prefeitura acolhendo, trazendo esses estudantes, mão de obra qualificada para estagiar na prefeitura com bolsas de R$400, R$500 nas várias áreas, seja da educação física, seja da fisioterapia, seja do direito, seja técnicos agrícolas para irem nos apoiar. Nós temos uma zona rural fantástica do ponto de vista do potencial de produção. Nós temos muita água, terra boa, pequenas propriedades, tudo pronto para a gente apoiar a agricultura familiar. Você vai ali, entra Penha, Cardoso, Penha, antes Fomento, não é? Fomento, Penha, Cardoso, Gadelha, Quixoá, Barro Alto, daí você vira para o outro lado, vai chegar até lá nas Barrocas, mas antes passa Santa Rosa 1, 2, 3, tudo banhadas ali pelo açude do Oroz. Aí você vai para o Truçu, vai para a Suaçurana, passa ali por Vazinha, por Santa Clara e assim por diante. O fato é que vai para a Barra, vai para o Cavaco, a mesma coisa, temos muita água. Onde a gente tem algumas dificuldades, algumas regiões do Alencar são muito boas, outras nem tanto. A região do Riacho Vermelho sofre muito, tanto por falta de água em abundância, quanto pela questão das estradas, não é? Se você vai também ali para o lado do Piripiri, do outro lado, não é? Também há uma falta de água bem constante. O fato é que a gente precisa parcerizar com todas essas entidades para fazer as coisas acontecerem. É muita demanda, muito problema junto para a gente resolver sozinho. Temos que ser parceiro das associações e das entidades. Restando 11 minutos para o fim da entrevista, dedicados aí 30 minutos para cada candidato, iniciando essa série de entrevistas, portanto sorteando uma nova pergunta aqui, nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Iguatu. Novamente lazer, olha só, vamos até balançar aqui um pouquinho, né, os questionamentos, são 2 questionamentos por tema, por sinal. Há planos para revitalizar ou ampliar as áreas de esporte e recreação nas zonas periféricas da cidade de Iguatu? Colocando aqui na tela da rede social de quem nos assiste, o questionamento sorteado foi esse. Vamos lá. Antes de iniciar nessa questão das arenas de esporte, só para concluir, eu quero dizer que na área em relação a essa questão da corrupção, então, transparência é
absolutamente necessário, Diego. Mas também, quando você encontrar os corruptos em ação, nós vamos ter que ser muito enérgicos. Então, não vai haver tolerância com corrupção. Foi encontrado corrupção, chama a polícia, lavra o BO, pede a investigação e que se apurem os culpados e que os culpados sejam punidos. Corrupção não é tolerável. Ela existe porque sempre vai existir. Tem sempre alguém querendo pegar o dinheiro do povo. Mas o importante é que, descoberta, ela precisa ser punida até para ter um efeito de ensinar as pessoas que não se deve pegar o dinheiro do povo. É aquele efeito pedagógico. E agora voltando para as arenas e mais especificamente as arenas esportivas. Diego, você deve saber, claro que sabe, que várias modalidades de esporte aqui em Iguatu, as pessoas, os jovens, têm até conseguido formar seleções precariamente, mesmo assim têm ido disputar em várias instâncias do estado, e temos times altamente competitivos no basquete, no vôlei, etc. Então, mas esses alunos nem têm, esses atletas nem têm quadras adequadas, quadras no tamanho, no formato oficial. Tudo isso em Iguatu é muito precário. A equipe de vôlei, vez por outra, vai treinar em Jucás. E isso é muito ruim. Nós vamos, sim, reformar todas as arenas que temos na zona rural e na zona urbana, mas nós precisamos mesmo de um ginásio poliesportivo coberto para que possa abrigar as competições não só locais, mais regionais. Não é natural, não é admissível que o melhor campeonato de clubes de várzea da região seja o de Quixelô. Claro que Quixelô tem um grande administrador, nosso amigo Adil. Jucás também tem um ótimo prefeito que está fazendo um belíssimo trabalho, inclusive várias das ações de Jucás e de Quixelô eu quero replicar em Iguatu, porque eu não tenho pretensão de criar nada de muito novo. Eu quero, aonde deu certo, eu quero trazer para Iguatu. Não é à toa que eu visitei muitos municípios, Crato, Várzea Alegre, Quixelô, Jucás, Novo Oriente, Independência, justamente procurando boas experiências para que a gente possa instalar, implantar aqui em Iguatu. Então, é importante que, do ponto de vista dessa pergunta, a gente, sim, precisamos revitalizar os esportes, porque é através do esporte que essa gurizada gasta energia. Esporte, cultura, lazer. Precisamos ter e teremos. Não tenho a menor dúvida de que faremos uma grande gestão na área dos esportes, inclusive dos esportes radicais. O pessoal, às vezes, é tão obtuso que faz pista de skate, como tem aqui 3 pistas, não é? No ângulo errado. E aí a gurizada não pode usar porque está, do ponto de vista técnico, mal executada. Fora dos padrões, né? Muito bem, candidato. Fica à vontade em questionar, em sortear o tempo questionamento. Voa. O tempo voa, 7 minutos, restando aí, portanto, candidato, ao seu ritmo, né? Fica à vontade. Servidores públicos, o tema deste próximo questionamento, e pergunta, candidato, o que sua gestão fará para garantir o pagamento em dia dos servidores e melhorar o plano de carreira na administração pública? Muito bem, a pergunta é muito boa, mas eu começo a me preocupar porque aparentemente a gente não conseguiu colher perguntas na área de saúde, educação e desenvolvimento econômico, que para mim são muito importantes. Mais um gole de água, mas vamos lá. O servidor, seja público ou privado, nós chamamos os nossos de colaboradores, eles precisam estar qualificados e eles precisam estar bem para poder prestar um bom serviço. Na minha empresa, eu costumo dizer que o tripé que sustenta o sucesso da empresa é atendimento ao cliente, é produto e é o ponto que você escolhe onde vai implantar o seu comércio, o seu varejo. Estou falando de varejo aqui. Então, treinar
o seu pessoal e esse pessoal estar satisfeito é absolutamente essencial. Então, do meu ponto de vista, é absolutamente importante que a gente esteja com o servidor público municipal sendo muito valorizado, porque isso é absolutamente importante. Você falou especificamente de plano de cargo de carreira. Esse plano foi remendado, digamos assim, nos últimos 12 meses, mais de uma vez. Foram várias emendas que foram feitas e, de alguma forma, essas emendas sanaram alguns dos problemas. Por outro lado, alguns problemas ainda persistem. Pessoas que estão recebendo salários, às vezes, até aviltados, como é o caso, por exemplo, o dos dentistas. Existem 32 dentistas em Iguatu, concursados, efetivos, e que recebem um salário de R$2.000 e poucos. Convenhamos que não é um salário em linha adequado ao que o mercado indica, sugere. Então, nós vamos ter que pegar todo esse pessoal que está com o salário desalinhado e vamos ter que realinhar dentro de uma perspectiva de um salário justo e digno. É óbvio também que não é apenas a questão do salário, é a questão do respeito com o servidor, da valorização. E disso aí eu não abro mão. E aí é óbvio que nós vamos procurar ter o tempo inteiro uma relação muito boa com o Sindicato dos Servidores. E acredito que teremos, acabar com essa coisa, por exemplo, de diretor de escola ser escolhido porque é algum apaninguado do prefeito, escolher por mérito. Tem que definir exatamente quais são os critérios para a escolha de diretores de escola, para que dessa forma os melhores sejam escolhidos. A gente, quando fala de educação hoje, a gente sabe que as crianças estão saindo aí do segundo ano, muitas delas, metade delas é o que constatou o recente exame de alfabetização, 48% delas aproximadamente está saindo sem saber ler nem escrever. A gente vai ter que dar um jeito nisso, vamos ter que ter treinamento continuado para os professores o tempo inteiro. Quando eu te disse que fui a Novo Oriente e o tempo realmente voa. Novo Oriente e Independência, eu fui comparar as duas cidades porque uma recebe 27 milhões de repasses, a outra recebe 64. Mas é porque Novo Oriente recebe bem mais, quase o triplo, porque eles têm escola em tempo integral, eles têm laboratórios, eles têm bibliotecas, eles têm professores que têm treinamento continuado, e aí quando vem a prova tiram notas muito boas, e aí por isso os repasses são bem maiores. A gente vai ter que ter nessas provas números muito bons, e nós vamos sim conseguir isso. A nossa parceria com os professores vai ser extensa e tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar e muito o atendimento aos clientes dos professores, que são, é claro, os alunos, não é? Lembrando também que há crianças que têm várias dificuldades, que têm TDAH, que têm autismo e outras problemáticas, e esses alunos estão frequentando a escola pública e precisam duas coisas importantes: que haja de fato um monitor treinado, e que o monitor muitas vezes é treinado de forma precária, mas que também os professores estejam aptos a lidar com essas crianças, porque não é admissível que eles cheguem lá e fiquem ali totalmente fora do aprendizado, porque muitas vezes os professores não estão bem qualificados para atender esse tipo de necessidade. Então a gente vai ter que ver também essas questões em relação ao atendimento dessas crianças, tanto no CRAS quanto na Casa Azul, enfim. É um atendimento muito precário, muito difícil, praticamente só para dizer que existe. E a gente também não pode deixar de lembrar
a questão das cuidadoras, que normalmente eu nem chamo cuidadores, porque na verdade a grandíssima maioria é mulher e é uma carga muito pesada. A gente tem que ter um programa de apoio a esse pessoal que sofre, que trabalha, que se estressa, que às vezes tem depressão e tem gente que às vezes pensa até em suicídio. Então temos sim que dar um apoio muito forte a esse pessoal. Muito bem, candidato. Temos 1 minuto, portanto, para um novo questionamento. Acho que dá tempo, né? Você? Vou ficar à vontade. Eu acho que não dá, Tiedo. Acho que talvez que eu tenha que me despedir do pessoal, não é? Fora esse 1 minuto que ainda resta, vamos proporcionar mais 1 minuto para as suas considerações. Então eu não vou querer sortear, porque Pronto, corre à o vontade, risco. a critério. Porque corre o risco de não falar de saúde. E saúde é absolutamente essencial. Então, do meu ponto de vista, a atenção básica é o foco. Os postos de saúde terão, todos eles terão médico, não tem essa desculpa de médico entrar de férias, médico tem que estar lá, quando entrou de férias tem que ter um para substituir, tem que ter remédio, tem que ter atendimento. De cada 4 pessoas que procuram atendimento médico, 3 podem ser atendidos no PSF e eu não abro mão disso. Dessa forma nós vamos desafogar a UPA e o Hospital Regional, que vão poder também, tendo médicos adequados, vão ter uma qualidade melhor de atendimento. Nós vamos criar também a unidade de atendimento a esses exames especiais, que a gente chama especialidades, não é? Então, esses exames mais sofisticados, nós vamos sim dar um apoio, criar lá no final da 13 de maio, criar um centro de atendimento às especialidades, inclusive com apoio aos idosos. Então vai ter atendimento geriátrico lá também. Muito bem, candidato. Agora sim, tempo mais do que estourado, mas como diz, como prometido, como é dentro do critério, né, dessa série de entrevistas, vamos proporcionar mais 1 minuto na tela para as suas considerações finais. Pronto. Vontade. Então, como dizia, falando de saúde, vamos ter também telemedicina, porque aquelas pessoas que não acharem ruins e que puderem ser atendidas através do celular, da telemedicina, também vão ter esse recurso como opção, apenas como opção, se precisarem. E vamos reforçar em muito o atendimento no hospital regional para que ele seja de fato de qualidade. Me despedindo agora, quero avisar vocês, quero avisar os nossos ouvintes que eu estou preparado para fazer uma ruptura na forma como se faz política e como se faz gestão nessa cidade. Eu sei que Iguatu é uma cidade grande, cheia de potencialidades. Nós vamos aproveitar a passagem da Transnordestina para fazer o nosso terminal logístico e trazer milhares de empregos para a nossa cidade. Acreditem, eu estou preparado. Eu sei fazer gestão. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o primeiro entrevistado, o candidato Sávio Larouca, do PSB, candidato, portanto, à Prefeitura da cidade de Iguatu, que inaugura essa série de entrevistas aqui na Rádio Mais FM Educativa. São 13h04. Amanhã, portanto, damos continuidade a essa série de entrevistas, colocando aí na tela da rede social de quem nos assiste, por modo sorteio, o próximo candidato a receber, que vamos receber aqui nos nossos estúdios, o capitão Helder, do Partido Liberal, do PL, amanhã, dia 17. Na sequência, Rafael Gadelha no dia 18. A sequência continua com Augusto Corrêa no dia 19. No dia 20, Roberto Filho. E no dia 23, na próxima semana, encerrando o candidato Ilo Neto do PT.